A paz de nosso Senhor que esteja com vocês. Hoje vou entrar no meu estudo 326 de 365 que iremos estudar neste ano de 2022. Primeiro vamos agradecer ao nosso Pai. Graças, Pai, eu te dou por mais um dia. Obrigado, meu Deus, pelo ar que respiramos. Graças, Pai, eu te dou por essa noite maravilhosa. Graças, meu Pai, eu te dou por toda a provisão. A gratidão, meu Pai, por enviar Jesus, que todo aquele que exercesse fé nele seria salvo. E deixou o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo domine nossas vidas, fale por nós, haja por nós, que nos dê o fruto do Espírito Santo na medida que precisamos. E que Ele nos ajude a entender a mensagem de Deus, a Bíblia. Glória a Deus. Então, em um de seus ensinos aos discípulos, Jesus mandou que a ninguém chamasse de pai sobre a terra. Esse é um ensino complexo, não é? Pois necessita de exame muito detalhado para entendê-lo, pois pode nos levar a achar que Jesus não nos permite chamar pessoas de pai. Mas não é isso. Vamos estudar Mateus, no capítulo 23, 9. Jesus proibiu chamar alguém de pai, de acordo com Mateus. Então, Jesus, ele estaria proibindo chamarmos, por exemplo, nosso pai de pai ou de papai? Qual erro teria isso? Pode me explicar com mais detalhes o que realmente Jesus está ensinando neste texto? Caro eleitor, cara eleitora, caro ouvinte, caro pessoas, todas as pessoas que estão aí, né, escutando o áudio. Alguns ditos de Jesus, quando considerados de forma isolada, costumam causar um pouco de confusão em sua interpretação, não é? O grande segredo está em considerar o que chamamos de contexto imediato, que vem logo antes e depois do verso que se está estudando. E o contexto amplo, outros textos da Bíblia que podem ajudar a compreender melhor um texto mais difícil. Será que Jesus proíbe chamar alguém de pai? Vejamos. Em Mateus, pega a sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 23, versículo 9, diz assim: Jesus proíbe chamar alguém de pai, de acordo com Mateus. Primeiro, a primeira coisa que quero trazer para a nossa análise é que em diversos textos da Bíblia, pessoas são chamadas de pai. Vejamos um destes textos. Primeiro, no Antigo Testamento, que está em Gênesis 9, capítulo 9, versículo 18. Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, que está em Gênesis 9, 18. Agora no Novo Testamento, Lucas capítulo 1, versículo 59. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Isso nos leva a uma primeira conclusão de que a palavra pai não é usada somente para falar de Deus na Bíblia. Antes, é usada também para falar de pai biológico e, em alguns casos, de pai no sentido figurado, como pai na fé, por exemplo. Uma segunda conclusão nos leva a questionar que Jesus teve um outro foco, quando diz que ninguém deve ser chamado de pai, em Mateus capítulo 23, versículo 9. Jesus proíbe chamar alguém de pai.
a realidade desse ensino de Cristo. Segundo, o texto onde Jesus menciona essa questão em Mateus 23:9 e diz assim: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Analisando os versos anteriores, observamos que Jesus está trazendo uma palavra às multidões e aos seus discípulos. O assunto dessa palavra é a forma como os fariseus e escribas agem. Jesus é bastante firme e, dentre várias coisas, diz que os fariseus se apossaram da cadeira de Moisés, Mateus 23:2. Ou seja, se achavam legisladores, aplicadores da lei, como fora Moisés. Jesus diz que eles eram falsos, falavam uma coisa e faziam outra, como está em Mateus 23:3. Oprimiam as pessoas com leis opressivas, como está em Mateus 23:4. Faziam as coisas com o objetivo de serem vistos, bajulados, de serem honrados pelas pessoas. Mateus 23:5. Amavam os primeiros lugares para serem tratados como os maiores. Está em Mateus 23:6. Gostavam de ser chamados de mestres, pais e guias, e isso enchia os egos deles. Mateus 23:7, 8, 9 e 10. Neste ponto, Jesus dirigiu sua fala aos seus discípulos, deixando claro que eles deveriam ser diferentes dos fariseus e escribas. Mateus 23:8. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. O que temos, então? É Jesus trazendo um contraste entre a forma como os fariseus e escribas religiosos da época agiam e gostavam de ser vistos e tratados, e como seus discípulos deveriam ser vistos e tratados. Fariseus e escribas gostavam dos títulos bajuladores como mestres, guias e pais, que da forma com que eles usavam, usurpavam de Deus a autoridade que era dele. Os títulos em si mesmos não são ruins, pois podemos ter mestres, guias e pais, igual está em Atos 13:1. Mostra que haviam mestres na igreja de Cristo. No entanto, o que Jesus condena aqui é a forma como os religiosos da época usavam para inflar seu ego e promover sua superioridade diante do povo. É como se eles fossem uma classe especial, entende? De pessoas superiores, mais espirituais do que as outras, mais santas, intocáveis, quase que deuses sobre a terra. Isto estava sendo proibido por Jesus aos seus discípulos. Isso fica efetivamente claro na conclusão de Jesus, quando ele afirma aos seus discípulos. Está escrito em Mateus 23:11. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Jesus está condenando o comportamento de superioridade na aplicação dos dons, da missão que Deus deu a cada um. Se Deus chamou alguém para ser um mestre, ensinar a outros, essa pessoa deveria ter em mente que recebeu um dom de Deus para servir, não para oprimir as pessoas, para se portar como superior, como melhor do que os outros. É isso que Jesus está condenando no uso dos títulos de mestre, pai e guias, no verso 8, 9 e 10, que os fariseus e escribas faziam.
e que seus discípulos não deveriam fazer. Assim, não existe uma proibição de Jesus de chamar alguém de pai. Nem o pai biológico, nem o pai por consideração. Por exemplo, Paulo se considerava como um pai dos coríntios e de Timóteo, por ter apresentado o evangelho a eles e os acompanhado em seu crescimento. Está escrito em 1 Coríntios, do capítulo 4, versículo 15, na versão NVI, e que está escrito assim: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Mas Paulo não usa isso como superioridade, mas para glorificar a Deus por meio do Evangelho que fora pregado, exaltando a grandeza de Cristo. Esse é o bom uso dessa linda palavra. Não sei se você é uma dessas pessoas que tem dificuldade de entender a Bíblia. Eu já sofri muito, mas não me dei por vencido. Estamos aqui para ajudá-lo. Você quer aprender mais? Esses são os meus estudos diários. Muito obrigado. Gratidão, Pai, mais um dia. Graças, Pai, eu te dou por todas as coisas. O privilégio, a honra é toda do Senhor. Pai, de nada merecemos, e sim seu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.